Mas eu queria começar contigo com uma informação para a gente sobre quem são esses evangélicos. Quem são esses grupos que a gente ouve falar evangélico, mas tem diferentes grupos, tem diferentes denominações. Tem uns que são mais antigos, outros que são mais recentes. Quem são eles? Bom, evangélico, pelo menos no Brasil, no contexto do Brasil, é quase sinônimo de protestante, né? Ou seja, são igrejas e tradições cristãs que todas elas estão de alguma forma linkadas com a reforma protestante, ou seja, com esse momento de ruptura do monopólio do catolicismo em relação ao cristianismo no Ocidente, né? Para ser bem prático e direto, no Brasil, a gente pode falar de 3 grupos principais, de evangélicos históricos, das igrejas históricas ou tradicionais, né? Tipo batistas, são igrejas, acho que a gente ouve com mais frequência e associa mais diretamente ao protestantismo, né? O luteranismo, o presbiteriano, batista, etc., metodista. Daí você tem o pentecostalismo, que é um fenômeno muito recente, né, do começo do século XX, e aí a gente pensa principalmente na Assembleia de Deus, né? É um cristianismo que a gente identifica por conta de muita gente fala do barulho, né? Assim, é muito a flor da pele, a religiosidade, então as pessoas choram, as pessoas cantam, as pessoas batem palma. E mais recentemente, a partir dos anos 70, você tem um grupo de igrejas que passa a ser vista como neopentecostais, porque vem do pentecostalismo, ou seja, dessa tradição teológica, dessa maneira de tratar do cristianismo, ao mesmo tempo em que dão uma atenção para a questão da prosperidade e usam mídias diferentes da mídia só do púlpito, né? Então passa a ter uma influência da televisão principalmente, mas do rádio também, hoje da internet. Você sabe que todas as vezes que eu fazia um programa na Globo, que ia horas domingos, logo depois da missa do Padre Marcelo, né? E todas as vezes que eu vi o Padre Marcelo pedindo para as pessoas levantarem a carteira profissional para ele fazer uma bênção, e levantar a bolsa para proteger e para não sei o quê, eu me lembrava dos pentecostais, porque sob certos aspectos, algumas manifestações carismáticas, e o Padre Marcelo talvez tenha sido, ou seja, um dos mais conhecidos, mais importantes, também usa algumas estruturas, algumas manifestações semelhantes, você não acha? Não, o pentecostalismo, em um certo sentido, ele é responsável por trazer de volta o cristianismo para frente das câmeras, inclusive para expandir esse público em espaços, por exemplo, como a África, né? Ou seja, a África vive hoje, e também pela participação de missionários brasileiros ligados à igrejas como Universal, né? É um dos palcos em que essa presença evangélica vem existindo no mundo nessas últimas décadas, né? Mas a mesma coisa em relação à Índia, a própria Europa Ocidental, com a presença grande de imigrantes, né? Isso se deve a essa oferta nova de um produto novo, com muito respeito, né? Sim. Do cristianismo, que atende a uma população diferente, né? Ou seja, que tem esse elemento da canção, que tem um apelo muito mais emotivo, que tem um apelo místico também. Então você vê as pessoas falando em línguas, você vê profetizações, né? E você tem toda a razão. Isso influencia, ou por vontade própria ou por necessidade de sobrevivência, as outras igrejas, as outras maneiras de viver o cristianismo, inclusive esse movimento carismático, né, católico. E o Padre Marcelo acabou sendo uma manifestação muito forte dentro deste grupo, né? Eu sempre ouvi desde lá de trás, antes mesmo, acho que de ser jornalista, ou no começo da carreira, isso faz bastante tempo, eu via o seguinte: a Igreja Católica oferece o paraíso no céu, que é algo, né, intangível, com o qual você imagina, ou você sonha, cada um tem a sua forma de encarar. E as igrejas protestantes, pentecostais e essas mais novas, esses grupos mais novos, oferecem um paraíso aqui na Terra, ou pelo menos o enfrentamento, ou a solução
de alguns problemas imediatos. Como é que é a minha vida? Eu tenho problema com saúde, eu tenho problema com trabalho, eu preciso ganhar um dinheiro e pagar as contas. E estes grupos se voltam mais para um objetivo. Tem uma certa razão essa ideia? Tem, e eu acho que o que você fala é profundo. Pelo seguinte, nessa visão católica, e pensando aí na Igreja Católica como uma instituição, né, que existe aí há mais de 1000 anos, né, ela traz consigo uma visão de divisão da sociedade a partir de castas, né, que a gente pode ver dentro da própria igreja. Então você tem o Papa e os bispos, etc. Daí você tem esse clero intermediário e você tem os padres que estão lá na ponta dentro dessas igrejinhas, né. Tem uma pesquisadora, antropóloga também, chamada Clara Mafra, que falou sobre o momento em que as igrejas evangélicas passaram a chamar a atenção dos brasileiros, principalmente do brasileiro pobre, no século XIX, quando elas começaram a entrar aqui, que o brasileiro pobre, e ela está falando de cidade, né, principalmente do Rio de Janeiro, na Igreja Católica, ele tinha a sensação de que ele era pobre. E talvez, eu não sei se você já viveu isso, né, mas quem que é esse brasileiro pobre na Igreja Católica, principalmente naquela época? É quem chega antes, fica atrás, ou de pé, ou quando senta, se chega alguém importante, o comerciante, o delegado, etc., ele levanta, aqui, ó, não, aqui está o seu lugar, né? Ele dá o lugar. Então a igreja coloca a pessoa no lugar dela, entre aspas. E a igreja evangélica não faz isso, né? Então isso que você está dizendo, ou seja, é um dos motivos que de certa forma, explica o preconceito em relação ao evangélico. Porque a gente tem uma visão do catolicismo de que a riqueza é pecado, né? Então você vê o pastor pedindo dízimo. É óbvio que eu não estou generalizando, mas todo tipo de grupo religioso depende desse tipo de doação. Sim. Então, o dinheiro não é pecado, né? E quando você fala, eu acho que com uma generosidade que eu gostaria de ver em outros lugares, é isso, ou seja, muito dessa prosperidade é uma prosperidade para que você viva a sua religião de uma maneira plena. Ou seja, se você sabe que seu filho está na escola, se você sabe que você tem um plano de saúde, se você, enfim, não passa 2 horas por dia preso dentro de um ônibus para ir 2 horas para voltar. Ou seja, tudo isso é prosperidade. Mas essa visão católica, que vê o dinheiro como pecado, né, ela geralmente usa esse tipo de filtro cultural que é forte no Brasil. A pessoa não precisa ser católica para pensar assim. É uma coisa quase automática, porque o catolicismo está nos nossos ossos, né? Então ela já desqualifica o evangélico, porque muitas vezes o evangélico quer fazer o que as outras pessoas do Brasil fazem, ou seja, pegar avião, tirar férias, ter um carro, né? E quando a gente fala dos evangélicos dessa forma, geralmente a gente não está dizendo, a gente não está fazendo uma avaliação deles, a gente está fazendo uma avaliação da gente, né? Ou seja, como a nossa sociedade ainda é, em muitos sentidos, preconceituosa, não em relação ao evangélico, mas em relação ao pobre, né? O pobre não devia estar aqui. Quem é esse evangélico que está no Congresso Nacional, né? Quem é essa pessoa dessa religião que está ocupando um lugar que não é dela? Lembra do que eu falei no começo em relação à Igreja Católica? Ou seja, esse não é seu lugar. Você tem que abrir lugar para que a pessoa importante, o funcionário do banco, ou, enfim, o empresário do lugar, ou às vezes um político, um vereador, para ele sentar. E esse evangélico fala, não, esse é meu lugar. E eu posso habitar esse lugar também, né? Não significa que todos sejam justos e bons, e nem que a maioria, enfim, quem sou eu para dizer isso? Mas parece surpreendente, até irônico, que a gente use a religião, esse catolicismo cultural, para fazer uma coisa que muitos de nós gostaria que acontecesse, que é ser um país menos desigual, né? Em relação, não desigual só em relação à grana, mas desigual em relação a diferenças, né? Ou seja, aqui tem uma pessoa que nasceu pobre e por N motivos ganhou espaços novos e agora está ocupando o banco do avião do meu lado. Que bom, né? Mas a religião acaba sendo uma desculpa ou uma oportunidade para você falar assim, não, esse é um crente que está aqui, né?